Olá, boa noite a todas e a todos que acompanham o canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos, hoje é 6 de outubro de 2020, terça-feira, 18 horas e 59 minutos. Vamos dar abertura aqui mais uma transmissão do canal Resistentes, tendo hoje a alegria, o prazer imenso de receber mais uma vez o professor Alisson Mascaro, que é jurista, professor e filósofo do direito marxista brasileiro, é professor de graduação e do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, e regente da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia, OAB Seção São Paulo. Livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP também. Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito também pela Universidade de São Paulo. Mascaro, boa noite, um prazer imenso, uma alegria ter você aqui mais uma vez no canal. Obrigado, meu querido amigo, posso chamá-lo assim, já de tantos anos, Cláudio Passos. É uma alegria muito grande estar com você e com todas e todos do canal Resistentes, mais uma vez, compartilhando desta alegria da amizade, do convívio e da reflexão comum, de luta de todas e todos nós juntos nesta noite de hoje. Muito bem, Mascaro, o prazer é todo nosso. Eu também te considero uma pessoa muito próxima, muito amiga. E estou aqui de vermelho porque em tempos de guerra a esperança é vermelha. Então nós vamos tratar disso aqui na nossa conversa. Antes, porém, eu quero fazer uma saudação especial à cidade de Catanduva, terra natal do Mascaro. Horácio Figueiredo hoje anunciou lá pela rádio CBN essa entrevista. Em nome do Horácio, eu saúdo todos os nossos amigos de Catanduva, a família Santaella, a família Urbinati, enfim, todos os nossos amigos que, se não estiverem acompanhando ao vivo, com certeza estarão acompanhando em seguida a nossa live. Eu quero também fazer um registro aqui do Eduardo Moreira, companheiro e integrante aqui do canal. O Edu vai ficar ausente por algumas semanas em função de, no último fim de semana, ele testou positivo para a Covid. Ele está em casa, está com sintomas muito leves, mas está resguardado, sendo muito bem assistido, e esperamos ter o Edu de volta aqui o mais breve possível. Estamos todos ao lado dele, dando todo o suporte da amizade, do carinho. O irmão dele é médico, também está dando um apoio muito importante. Então, faço esse registro aqui para que o público não estranhe a ausência do Edu nas próximas semanas aqui no canal Resistentes. Muito bem. Dito isso, Mascaro, eu gostaria de entrar na nossa conversa fazendo um pouco uma reflexão sobre o livro Crise e Golpe. Essa edição que eu tenho aqui é de setembro de 2018, ou seja, as eleições nem tinham acontecido ainda, né? E eu vou fazer aqui um link com Crise e Pandemia, que é um livro que eu li também pelo Kindle, onde você fundamenta a crise centralmente no modo de produção capitalista. Ao fazer isso em setembro de 2018, você não podia fazer ideia do que viria em final de 19 e início de 20, com a pandemia, que só fez acelerar todas as contradições e o esfacelamento, vamos dizer assim, da sociabilidade que nós estamos vivendo já de algum tempo no Brasil e no mundo. Eu gostaria de abrir essa conversa, Mascaro, te perguntando o seguinte: você acha possível uma luta por parte do campo progressista de esquerda dentro da ordem contra a ordem? Acho possível, estimado Cláudio, que haja uma luta dentro da ordem contra a ordem. O que não é possível é que esta luta ganhe. Então, que as pessoas tentem, que busquem se mobilizar, é possível, e isso existe. Eu desconheço que pelo mundo, não só no Brasil, tantas e tantos estejam, nos dias atuais, engajados no processo de melhoria interna da sociedade capitalista. Então, as pessoas querem representatividade, querem direitos a mais, querem poder vencer alguns obstáculos institucionais e, de vez em quando, conseguem fazer isso. O problema é que, fazendo tudo isso, a sociedade, o modo de produção, é um moinho de moer gentes. O Werder Ribeiro gostava dessa expressão, moinho de moer gentes. E, efetivamente, esse moinho de moer gentes não para, ainda que haja essas tentativas eventuais
de pequenos progressos ou melhorias. Então, as pessoas lutam e lutam e lutam para votar. E um dia chega em que o voto, no final das contas, é controlado por quem tem muito dinheiro e compra o algoritmo do WhatsApp ou do Google. Então, as pessoas lutam para votar e o seu voto é manipulado e a pessoa nem percebe o que se dá na sua cabeça, que a informação vem a ela e ela vota em quem o grande capital deseja que ela vote. Então, efetivamente, eu diria que nós estamos fazendo uma sociedade mundial há 2 séculos, não é de agora, há 2 séculos, a sociedade mundial é composta de gente que sofre, sofre, sofre e não sai do lugar. Eu reconheço, querido Cláudio, que cada tempo interno dentro do capitalismo tem um tipo principal de sofrimento. No século XIX, o sofrimento era aquele das pessoas que estavam saindo da vida rural, da vida, eu penso na Europa, falando da Europa, da vida dos feudos, da vida do campo. E essas pessoas eram jogadas repentinamente para a cidade, trabalhavam 16 horas por dia, o corpo não aguentava, morriam jovens, morriam ainda quando crianças. Era um tipo de sofrimento de vida do capitalismo. No século XX, advém o que nós chamamos de Fordismo. Então, a pessoa vai para uma indústria, para uma fábrica, e por lá ela aperta parafuso, aperta e aperta, e eu lembro dos tempos modernos, o Charles Chaplin, que é a pessoa que fazia assim, e ficava assim até em casa, e depois de aposentada, ela apertava parafusos. Hoje, o sofrimento é de outro tipo. Já muitos psicanalistas, muitos psicólogos, muitos estudiosos da psique humana, do caráter, da personalidade de cada um de nós, estudam que o tempo presente é um tempo no qual o nosso sofrimento é pela exaustão psíquica. Então, observemos nós, hoje as pessoas não trabalham, eventualmente, todas elas, cortando cana, ou então fazendo assim no parafuso, mas todas elas sabem que na hora que toca o celular, ela tem que correr para ver qual é a mensagem. Pode ser do patrão, pode ser de um pedido de emprego, pode ser de alguma coisa que ela espera positiva, ou pode ser de alguma coisa altamente negativa. As pessoas estão 24 horas por dia desesperadas, não pagam suas contas, têm boletos bancários que vencem e o dinheiro não dá. Então, a humanidade é feita de 90% das pessoas que sofrem muito, enquanto uma franja da classe média sofre também, mas por outras razões, e esse 0,1% da humanidade que também sofre, mas sofre no paraíso, sofre explorando as demais e os demais. Então, eu diria, consertar esta sociedade na base do remendo é fazer esta neurose, esta condição psíquica do sofrimento de alguém que é extremada, só diminuir um pouquinho para depois voltar um ponto a mais. Eu não gostaria de que o mundo fosse assim. Efetivamente, nós já temos condições de fazer com que as pessoas trabalhem menos e vivam melhor. Para isso, o SUS tem que ser universal, efetivamente, a saúde pública. Para isso, nós deveríamos dar condições de habitação para todas as pessoas. Imagine, Cláudio, quem me escuta e me vê hoje, imagine se efetivamente a saúde fosse de todos, a educação fosse de todos, a habitação fosse de todas e todos. Nós tiraríamos um peso enorme dos nossos ombros, esse fardo sairia de nós. No entanto, as pessoas sabem que se caírem doentes, quem paga o remédio são elas mesmas. O mundo vai mal. Minha primeira proposição aqui, quero insistir profundamente com este fato, é de sabermos que não dá para remendar o que não tem remendo. É preciso nos libertarmos deste sofrimento atroz que já faz 2 séculos sangra a humanidade e a humanidade ainda não aprendeu a se libertar daquilo que a fere, daquilo que a mata. Cláudio, sem microfone. Eu fecho aqui para não dar interferência, esqueço de abrir, desculpe. Muita participação aqui no chat, Mascaro. E eu vou trazer aqui uma pergunta já do Fernando Pereira. Ele diz: o amigo Mascaro acabou de lançar o livro... Opa, correu aqui. O livro Althusser e o Materialismo Aleatório, pela editora Contracorrente. O que você pode trazer para nós sobre esse livro aqui na conversa de hoje? Obrigado, um abraço ao nosso querido Fernando Pereira, um enorme divulgador do livro aqui do Brasil, uma pessoa muito importante. E uma hora, Cláudio precisa trazer o Fernando, que é o maior especialista de esquerda em futebol. Então é alguém que vale a pena ser ouvido para falar de futebol pela esquerda.
Já vou anotar. Beleza, Fernando vale muito a pena para que faça reflexões futebolísticas críticas. Pois bem, o Fernando acompanhou, mediante o nosso querido Rafael Valim, da editora Contracorrente, Gustavo Marinho e tantos, o lançamento desta obra Autosser e o Materialismo Aleatório. Quero dizer aqui, inclusive, que eu estou muito feliz com esta chegada deste meu livro, a editora Contracorrente, que, junto com este livro, também publica uma coleção, Pensamento Jurídico Crítico, uma coleção liderada por mim, organizada por mim, que tem livros, textos dos meus orientandos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E o primeiro livro que sai da coleção é da minha antiga aluna de doutorado, Thaís Leite, que trata sobre uma crítica marxista ao feminismo liberal, a partir da mais importante pensadora do marxismo no campo das questões de gênero, que é Roswitha Scholz. Pois bem, então, eu quero dizer aqui que a Contracorrente tem feito, nesses dias, um trabalho magnífico, e, inclusive, me permita dizer, Cláudio, eu falei agora há pouco também das questões psicanalíticas, do sofrimento psíquico do nosso tempo. A Contracorrente, quero dizer aqui que tem para nós hoje uma importância extraordinária, porque junto da coleção Pensamento Jurídico Crítico, junto da coleção Diálogos, que se abriu com este meu livro escrito, em conjunto com Vittorio Morfini, também está publicando agora as obras de uma coleção organizada pelo querido amigo Christian Dunker, que é, inegavelmente, um dos mais importantes teóricos da psicanálise do Brasil e do mundo, e esta coleção, tenho certeza, dará luzes extraordinárias para o nosso tempo. Então, está acontecendo uma alvorada literária na Contracorrente, e eu aproveito esta ocasião para falar disso. O livro de Althusser é para tratar de um assunto central. Nossa sociedade está determinada ou o acaso acontece? Essa é uma reflexão muito difícil, muito importante, para sabermos nós se a gente já pode jogar a toalha ou se ainda existem coisas que estão inesperadas. E invertendo também a mesma proposição, se eu sei que o caminho da luta está bloqueado ou é sempre de um modo, ou se posso pensar que existam oportunidades ou ocasiões ou encontros. Eu quero dizer que no prefácio deste livro, que saiu faz uma semana, esse livro do Althusser, o editor da Contracorrente, Rafael Valim, que é um grande intelectual do Brasil, que trata de questões como, por exemplo, o lawfare, que aconteceu com a perseguição contra Luiz Inácio Lula da Silva. Rafael Valim tem uma reflexão extraordinária. É outro também que eu quero dizer ao Cláudio, que é fundamental que esteja no canal Resistentes, o intelectual de primeiríssima linha, o professor Rafael Valim. Ele teve a felicidade de escrever no prefácio deste livro, faz um mês que ele escreveu o prefácio, que a reflexão sobre como se dá a possibilidade de transformação social, eu falo lá, tratando de Althusser, é aquilo que Althusser chamava de encontro das condições, do inesperado e do esperado. Então, Rafael Valim, com muita alegria, escreveu no prefácio deste livro que, lembrando Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nesta vida, que é o Samba da Bênção, escrito pelo grande poeta Vinícius de Moraes. Peculiarmente, hoje é uma terça-feira, faz 2 dias, o Papa Francisco publicou um texto canônico, uma encíclica, dizendo, então, citando Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro nesta vida. Então, só para dizer, muito peculiarmente, que esse livro que saiu faz uma semana, tratando do encontro e do aleatório, e que teve Vinícius de Moraes citado no prefácio de Rafael Valim, agora tem também um eco peculiar pelas palavras do Papa Francisco, falando também no mesmo tempo. Foi muito impactante mesmo essa fala do Papa. Encheu aqui de orgulho todo brasileiro, amante do samba, da bossa nova, da poesia de Vinícius de Moraes. Foi muito bacana mesmo. Mas, cara, antes da gente entrar mais no plano filosófico, eu gostaria de concluir um pouco essa crítica ao estado de coisas que estamos vivendo, né? Que você centraliza tão bem ao modo de produção capitalista. Como é que você tem visto o comportamento das esquerdas brasileiras? Eu tenho acompanhado as suas lives e você coloca com muita clareza que a extrema-direita incorporou um discurso que deveria ser nosso,
contra uma institucionalidade burguesa que, na verdade, dá amparo a todo esse nível de contradição que esse modo de produção que você aponta como central da crise impõe não só ao Brasil e ao mundo. Gostaria que você desdobrasse um pouco essa tese sua e quais são os caminhos, como é que a gente pode amadurecer isso, enfim, como é que você vê essa luta? Eu aproveito esse ensejo do velho amigo Cláudio, amigo de 500 anos, embora ele só tenha pouquinho tempo de idade, mas amigo, o coração sente que já tem muito tempo de amizade. Eu quero... Aliás, quando o Cláudio falou, inclusive, de Catanduva, eu não tive ocasião, porque logo depois entrou uma pergunta, quero dizer da minha alegria em saber das tantas e tantos catanduvenses que estão acompanhando esta live hoje, e vai uma homenagem a todas e todos na figura do querido amigo Horácio Figueiredo. Em nome dele, eu cumprimento a minha cidade natal, a cidade Feitiço. Não sei se o Cláudio sabia que o nome da cidade é a cidade Feitiço. E é feitiço por uma única razão: as meninas sempre foram extremamente bonitas, simpáticas, e por isso enfeitiçava todo mundo. Enfeitiçava no bom sentido da palavra. E hoje no bom sentido da palavra. Chocadas quando eu digo dessas questões. Uma vez eu dei uma entrevista, e era para a cidade, e eu falei das questões feiticeiras da indústria e do comércio, e para quem é de Catanduva faz sentido dizer a indústria feiticeira é a indústria de Catanduva. Mas aí alguém viu essa entrevista em algum lugar e perguntou para mim o que era uma indústria feiticeira, seria uma indústria de coisas de feitiçaria ou algo assim? Não, é só a indústria de Catanduva, e feitiço é uma palavra bonita se é usada no sentido de nossa cidade. Pois bem, então vai um abraço ao Horácio Figueiredo, querido amigo, e a todas e todos da cidade Feitiço, que se encontram sempre em sintonia comigo, e é uma especial satisfação estarmos juntos. Pois bem, eu quero aproveitar este momento para o Cláudio, querido amigo. Eu quero fazer uma reflexão que, de regra, eu não faço em algumas lives ou algumas entrevistas que eu concedo para a imprensa. Eu quero aproveitar para dizer que uma crítica sincera ao que se faz em termos de esquerda no Brasil e no mundo não é aquela que simplesmente diz falta lutar. Eu quero dizer muito claramente, muito explicitamente, que eu conheço gente que perdeu emprego na vida, que perdeu oportunidades, que se rebaixou em termos financeiros, salariais, que perdeu amigos, gente que perdeu, inclusive, ambiente social pela luta de esquerda. Então, eu não estou dizendo que as pessoas estão lutando pouco. Cada vez tem menos gente de esquerda no Brasil e no mundo, e aquelas poucas e os poucos que restam estão suportando um fardo cada vez maior. Eu sei, para usar o exemplo que o Cláudio deu do interior, imagine o que é ser progressista no interior do Brasil nos dias de hoje. É muito difícil. A pessoa que defenda sindicato, e olhem que sindicato nem é o comunismo, não é nada disso. Sindicato é uma instituição da ordem capitalista. Defender sindicato já é quase como ter lepra, pelo preconceito que as pessoas têm com lepra, obviamente. Eu estou falando criticando, inclusive, o olhar preconceituoso das pessoas. O que estou dizendo é que, efetivamente, ser de esquerda é um fardo horrível na atualidade, porque a hipocrisia reina, historicamente, como sendo um monopólio daquela gente que está assentada no poder. Então, observemos nós. Tiraram a Dilma do poder com uma crítica de que era preciso acabar com a corrupção. Quem entra no lugar? Um governo onde tinha por ministro, onde se assentava como ministro, Gedel Vieira Lima. Então, nós observamos que o discurso e a prática não têm muita concordância. Aí eu falo do governo atual, uma espécie de revoada conservadora nos costumes, de gente que então depois se descobre, vai em casa de swing, ou então trai marido ou esposa com outras pessoas. E para mim, eu gostaria até que o mundo fosse uma grande casa de swing. Para mim não me importa uma coisa como essa, eu não sou moralista. A questão é todo um pleito, toda a discussão moralista de que isto tem que ser feito desse modo, e então as pessoas depois são pegas no contrapé. O que estou dizendo é que vivemos num tempo horrível de conservadorismo, de alta hipocrisia, de dizer que então nós vamos acabar com os salários do Brasil porque as pessoas terão emprego e o emprego não vem.
nós acabamos com a CLT, acabamos com a Previdência Social, e o povo está passando mais fome, e mais que tudo, essa classe média, inclusive, capitalistas, inflaram um pato amarelo na Avenida Paulista. Hoje esse pessoal está vendendo a empresa porque não tem o que fazer, não tem circulação econômica no país. Então, é efetivamente uma sociedade desgraçada. Olhem o que eu quero dizer. Vou aproveitar esta ocasião que eu estou entre amigos e amigas e quero poder falar a respeito da questão da luta de esquerda. Boa parte do erro da luta de esquerda hoje no mundo não se deve simplesmente ao fato de que as pessoas estão lutando e simplesmente estão errando. Se deve ao fato de que a constituição subjetiva e psíquica desta sociabilidade presente fez perder a noção de responsabilidade ou de lastro material da própria luta. Uma luta que seja consequente, que seja concreta, que seja material a partir de suas causas. Nós, em geral, compreendemos o mundo não mais pela causa, mas nós compreendemos pela rama, por cima, pelas coisas perfunditórias. Eu sei que eu falei agora aqui uma palavra que eu uso muito para dentro do direito, mas eu estou falando com o público não jurídico, não vou usar, então, incidental nem perfunditório. Vou dizer o seguinte: há coisas que são fundamentais, há coisas que são determinantes, e há coisas que são laterais, que são residuais, menos importantes. Nós, em geral, nos mobilizamos pelas coisas menos importantes. Por causa disso, toda a nossa vida, de ponta a ponta, toda a nossa subjetividade está intimada, está interpelada, para falar em termos psicanalíticos e autosser, de quem o Fernando disse agora há pouco no livro, que eu acabo de publicar, tratava dessa interpelação. Nós estamos interpelados pelas coisas menos importantes e mais insignificantes. Eu dou exemplo, Cláudio, e você que me acompanha neste momento, do como nós estamos entendendo errado o mundo e lutando errado. Isso não é só uma culpa da falta de vontade, isso é uma culpa da vontade, daquilo que é nosso arcabouço prático. Eu dou um exemplo. Ao invés de nós nos preocuparmos em conhecer economia, eu estou falando agora da classe média, para esse pessoal que às vezes me acompanha, e que é um pessoal que está por aí em universidade, ainda que não esteja na universidade, mas lê livros, busca saber mais sobre o mundo. O que eu estou dizendo para essas pessoas? Nós abandonamos o estudo da crítica da economia política. E o marxismo, basicamente, é entender como funciona o capitalismo. As pessoas acham que a economia é difícil, acham que questões de resolução da exploração econômica é difícil de entender, as pessoas não estudam. O que é mais fácil de entender e de agir no dia a dia? Fulano de tal falou uma frase que é imprópria. Então, o tribunal da internet cai sobre a pessoa e vai discutir a frase imprópria dessa pessoa. Alguns cancelam, outros perdoam, coisas mais. Observemos nós que é uma espécie de interação imediata com os fatos, imediata, sem fazer a mediação das categorias políticas, econômicas, sociais, culturais, ideológicas, valorativas. Então, nós estamos sempre sendo interpelados pelas questiúnculas, pelas questõezinhas banais do dia a dia. E a direita aprendeu, inclusive, a dominar a esquerda. Como é que é isso? Quando o governo federal, ou quando nos Estados Unidos, o Trump é o mesmo exemplo, eles se encontram lá numa encruzilhada, ou então eles se encontram nocauteados, fizeram coisas horríveis, os índices econômicos não melhoram, a população está passando fome, eles não têm nada para entregar, então eles vêm com uma cortina de fumaça. O que é cortina de fumaça? Alguém diz que viu Jesus na goiabeira, o outro diz uma coisa absurda, o outro põe um bigodinho de Hitler e faz um discurso. Todos esses fatos que acontecem no dia a dia. E então se mobiliza toda a esquerda e diz, esse que fez o teatrinho do Hitler tem que cair, e tem mesmo. Isso é um fato absurdo. Enquanto isso, a Petrobras é dada de graça. Enquanto isso, passa a boiada. E, efetivamente, o que estou dizendo é que nós não temos uma mobilização, nenhuma inteligência que nos habilite cerebralmente a estar ligados naquilo que importa. Nós já estamos no show business, nós já estamos numa sociedade dos 15 minutos da fama, e as pessoas trocam tudo por 15 minutos de fama. A luta transformadora não se faz com fama.
Eu quero poder dizer aqui, Cláudio, e a todas e todos que me acompanham, coisas que, em geral, eu não digo em outras lives. Efetivamente, se nós não fizermos uma forja de uma geração inteira de pessoas de esquerda no mundo, uma forja que não seja apenas para brilhar e fazer uma frase de efeito, mas uma forja para estudar, para ter autocontrole e poder, então, estar disciplinado numa luta de vanguarda, saber que vai se apanhar, saber que as pessoas, inclusive, odiarão qualquer discurso progressista. Se nós não estivermos esta forja psíquica, nós não estamos, então, olhando para os horizontes da luta. Nós estamos, então, vinculados àqueles que são os horizontes que a direita põe para nós. A gente vira aqui uma espécie de comentador da internet dos fatos do dia. Ou seja, o problema pior das esquerdas do mundo não é só falta de luta. O problema pior das esquerdas é falta de saber aonde se quer chegar. Quando chegou esta pandemia, quando iniciou esta pandemia, o próprio, eu sei que ele me acompanha em muitas outras lives, muitas outras ocasiões, a gente troca mensagem frequentemente. Quando chegou a pandemia, eu efetivamente deliberei que eu queria mobilizar a nossa gente, o nosso povo, para que nós avançássemos etapas na nossa luta. Não dava mais para dizer assim, fique em casa, lave as mãos, use álcool gel. Isto falava a direita, uma direita minimamente esclarecida, que não é essa que hoje nos governa, mas até este ministro da Saúde que saiu, o primeiro dos dois que foi defenestrado na pandemia, até ele mandava lavar a mão e ficar em casa. O que estou dizendo é que não dava mais para ter esse discurso de uma esquerda confortável. Outro dia eu falei em não sei que entrevista, uma esquerda que veste pantufas ou coisas assim, e as pessoas deram risada. Por que isso? Uma esquerda com bichinho de pelúcia, todo mundo é bonitinho, todo mundo é confortável, todo mundo é altamente correto e coisas mais. Não dá para viver neste ambiente mais. É preciso começar a dar nome ao boi. E o problema se chama capitalismo. Vocês vejam que este ano eu acelerei, inclusive, a minha fala pública, eu acelerei, inclusive, a explicação didática às pessoas e o chamamento para que nós entendamos que o problema é a realidade produtiva, social, econômica, a necessidade de fazer a crítica da economia política, tal qual Marx fez. Por quê? Porque eu estou vendo que a nossa geração inteira está se perdendo pela crítica da rama. Então, venhamos todas e todos numa luta estrutural, uma luta que vai ter por horizonte o combate a este modo de sociabilidade. Com isso, Cláudio, eu tenho certeza de que nós vamos retificar, nós vamos recompor a nossa forja psíquica. Porque se for só para dizer assim, eu quero defender a Amazônia, a gente quase que dá a mão para a Natura. A Natura também fala que quer defender a Amazônia. Então, quase que a gente circula no Jornal Nacional defendendo o meio ambiente. Eu quero ver a defesa que faz o Jornal Nacional ter ódio de nós, a defesa do socialismo. Então, não adianta ter a defesa daquilo que é confortável. Eu quero ver a nossa gente fazendo a defesa da luta frontal transformadora. Só que para fazer isso, é preciso um estado psíquico de forja quase inquebrantável. Então, queridas e queridos que me acompanham, pensemos todas e todos juntos. Será que nós já estamos a ponto de nos dar as mãos, não simplesmente para fingir por aí na internet que nós somos amiguinhos ou amiguchos uns dos outros, mas será que nós já estamos prontos para dar a mão numa luta contra esta sociabilidade? Eu digo, ao invés de procurarmos por que a esquerda erra, é fundamental sabermos como ela pode acertar. Ela acertará o dia em que for maiúscula novamente, e mais, o dia em que for madura, o dia em que ela souber que não é para louros para colocar em cima da orelha, é para fazer uma nova história. É isso que nos faz a luta. Então eu digo, querido Cláudio, do mesmo modo que eu tenho tristeza com o nosso tempo, eu tenho esperança, porque eu sei que muitas e muitos que me escutam se sensibilizam quando eu falo e mandam mensagens, inclusive mandam manifestações de muito apreço, muito carinho e de muito entusiasmo.
eu sei que muita gente anda entusiasmada e a gente vai fazer esta roda girar de um modo melhor, de um modo mais apropriado, de um modo correto. Muito bem, Mascaro. Deixa eu registrar aqui 2 superchats. Fernando Saraiva e Carlos Guilherme. Quero agradecer muito a colaboração de vocês e também a chegada de mais uma nova membra, Fátima Salles. Quero aproveitar aqui e dizer que a nossa campanha de membros, que foi colocada no ar tem 2 semanas, é uma campanha que tem 3 opções de contribuições, que sai de R$ 7,90 e chega até R$ 20. É uma contribuição pequena, mas a gente sabe que no momento atual qualquer dinheiro é significativo no bolso das pessoas, mas nós colocamos no ar essa campanha para dar sustentabilidade aqui para o trabalho do canal Resistentes, e se homenageamos 3 heróis brasileiros, que são Antônio Conselheiro, do século XIX, século XX estamos homenageando Carlos Marighella, e no século XXI a homenageada é a Marielle Franco. Então eu deixo aqui o meu pedido para aqueles que puderem se tornarem membros do canal Resistentes, assinarem também o canal Resistente, assim como compartilharem e darem like nessa nossa conversa, porque nós não estamos mais monetizando, como eu disse, os nossos vídeos, e nós, ao não monetizar, o YouTube não impulsiona os vídeos como impulsionaria caso fossem monetizados. Então, nós fazemos aqui um pedido para a nossa rede, para o nosso público, compartilharem com seus amigos, pedirem compartilhamento nas suas redes. O resultado tem sido muito bom, as nossas visualizações não tiveram nenhum decréscimo em função da não monetização dos vídeos, e é um conforto que nós oferecemos para o nosso público, poder assistir uma conversa tão enriquecedora como essa com o professor Mascaro, sem interrupções, sem propagandas, do início ao fim. Então, fico aqui registrado esse nosso pedido, o meu agradecimento a Fátima Salles por se tornar membra e ao superchat de Fernando Saraiva e Carlos Guilherme. Mascaro, entrou uma pergunta aqui que vai abrir espaço para a gente falar um pouco sobre filosofia, pensando nos pensadores da pós-modernidade. Em que medida pensadores como Foucault, que estruturou uma boa gama de pensadores na pós-modernidade, isso não caminhou para uma estrutura de uma rebeldia resignada, ou seja, como os aparelhos ideológicos do capital se apropriaram dessas teses pós-modernas para poder se fortalecer, se renovar e até minar as lutas do campo popular. Qual é a sua crítica aos pensadores pós-modernos? Foucault, Nietzsche, eu deixo à vontade você fazer aí a abordagem que você achar melhor. Existe uma tradição, estimado Cláudio, de chamar por pós-moderno um conjunto de pensadores do final do século XX, dos dias de hoje, até os dias de hoje, e estes pensadores acompanhariam um tempo histórico que seria o pós-moderno, um tempo de pós-modernidade. Eu quero dizer aqui explicitamente que é um erro brutal, é um erro conceitual, um erro categorial e factual, histórico, é um erro, dizemos nós, que nós vivamos em tempos pós-modernos. Qualquer pessoa que tem uma leitura filosófica crítica não diz que nós estamos em tempos pós-modernos, porque a modernidade está presente em todos os quadrantes da nossa vida. A modernidade é o capitalismo, a modernidade é a apropriação privada dos meios de produção, é a exploração do trabalho assalariado. Tudo isso é modernidade, tudo isso é o uso instrumental da razão para o lucro, para a acumulação. Nenhuma vírgula disso se perdeu. Pelo contrário, tudo isso se majorou, tudo isso aumentou. Qualquer coisa nos dias de hoje é acumulação. Então, não vejo aonde que estamos no tempo pós-moderno. Nós estamos na modernidade. Quem é que usa o conceito de pós-modernidade? Alguns apoiadores e alguns detratores do próprio conceito de pós-modernidade. Mas o que essa gente, em geral, quer dizer com pós-modernidade? Quer dizer que até um certo tempo, até uma certa ocasião da história do capitalismo, o capitalismo viveu a modernidade, as esperanças, então, da industrialização, as esperanças de uma ordem de bem-estar social, de welfare state, de desenvolvimentismo,
e chegou um tempo em que tudo isso acabou e cada qual era uma verdade, e não há mais uma verdade do Estado, ou uma verdade do capital, ou qualquer coisa nesse sentido. É um erro brutal um pensamento como este, porque no final das contas, o capitalismo continua de pé, a mudança que aconteceu, eu tenho a ocasião de poder falar sobre isso e explicar, tanto no Crise e Golpe, que o Cláudio lembrou, inclusive no início desta entrevista, mas também e principalmente no Estado e Forma Política. Meu outro livro, da editora Boitempo, do capítulo 5º desse livro, no capítulo 5º desse livro, eu falo sobre as ocasiões, os tempos internos do capitalismo. O que aconteceu no final do século XX é a passagem do capitalismo fordista para o capitalismo pós-fordista. Isto é o que se deu na passagem de final de século XX para o XXI. Não é modernidade para pós-modernidade. Ainda é o mesmo capitalismo, ainda é a mesma plataforma. Nós somente nesta plataforma mudamos o modo pelo qual a acumulação e a regulação se dão. Então, as pessoas hoje que são exploradas, não necessariamente com carteira assinada, são exploradas enquanto microempreendedor individual. O que eu estou dizendo é que a sociedade contemporânea não é pós-moderna. E a leitura de pós-modernidade não se aplica corretamente a esta sociedade, porque categorialmente estamos ainda dentro das formas do capitalismo. Agora, como eu chamo pensadores como Nietzsche ou Foucault? Eu tenho uma proposta que é muito minha, essa proposta eu desenvolvi faz muitos anos, quase 2 décadas que desenvolvo esta proposta, está escrita, está narrada, está mais bem arrojada no meu livro Filosofia do Direito, da editora Atlas, lá nos 4 últimos capítulos do livro. Eu digo que a filosofia contemporânea tem que ser pensada cientificamente a partir de 3 eixos. Um eixo que seria o liberal, da ordem positiva, um eixo não liberal, contra a ordem positiva, e o eixo crítico marxista. São 3 eixos. Para quem é do direito, eu sei que vários de vocês me acompanham dizendo, a partir de perspectivas jurídicas, eu digo, em termos de direito, juspositivismo, não juspositivismo e crítica. Se eu falasse em termos de filosofia política, e eu falo aqui em termos de filosofia política, é uma filosofia institucional, uma não institucional e uma filosofia crítica. Pois bem, Nietzsche e Foucault são visões de mundo não institucionais, não positivistas, para os termos jurídicos. Nos dão, ambos os pensadores, muita contribuição. Foucault é um autor de muito peso teórico, de muito impacto. Ele ensina questões como a microfísica do poder, ele ensina questões como a prática cotidiana, que não se percebe em grandes monumentos ou em grandes instituições. Então, eu diria, inclusive, a todas e todos que fazem a crítica social, que incorporem muito do pensamento de Foucault, incorporem boa parte desta obra de Foucault. No entanto, esta reflexão de Foucault não está tirando de frente, ela pode até, por vontade própria de Foucault, querer tirar de frente, mas nós não devemos tirar de frente que existem as estruturas, as coerções das formas da sociabilidade capitalista e a estrutura central do problema se chama capitalismo. Então, é verdade que o capitalismo se faz de relações sociais. Isto é uma proposta de Marx. Marx não diz que o capitalismo é apenas um momento econômico, estrito sensu, das relações. Existem momentos políticos, jurídicos, culturais, valorativos, ideológicos, lato sensu. E então, a sociedade capitalista é um complexo, é uma teia, é uma rede. Isso não é uma descoberta de Foucault. Isso é dito por Marx. E Foucault melhora esses termos. O próprio Althusser gostava e incorporava algumas das reflexões de Foucault. É verdade que também Foucault teve uma ambiência muito próxima do próprio Althusser. Beberam ambos da fonte de um enorme filósofo francês dos meados do século XX, que foi Georges Canguilhem. Toda essa gente, toda essa reflexão, efetivamente, é importante. No entanto, o que eu quero dizer aqui é que esta incorporação de algumas questões que Foucault tem para contribuir para o nosso tempo não pode olvidar, não pode esquecer de que tem que se entrar com estas contribuições
dentro da grande descoberta científica das determinações sociais. E, portanto, a luta é contra essas determinações sociais. O mesmo se dá com Nietzsche. Nietzsche é um autor fundamental, interessante. Ele era reacionário, não há dúvida nesse sentido. Ele não era alguém progressista, revolucionário. Tanto é que a própria história, a própria trajetória dele tem estes laivos mais próximos ao reacionarismo. No entanto, é de um proveito extraordinário para as lutas progressistas. E eu sempre tenho a ocasião de dizer, e aqui falo também, que Bernard Edelman, um grande filósofo e jurista, filósofo do direito francês, ainda vivo, Bernard Edelman escreveu um livro chamado Nietzsche, Un continent perdu, traduzindo do francês para o português, Nietzsche, um continente perdido. Este livro é central. Nietzsche descobriu coisas muito interessantes, mas não soube engatar esta crítica que fez às grandes estruturas da própria sociedade capitalista. Então, é como se fosse aqui a descoberta de um continente e essa descoberta não foi explorada. Cláudio, para falar desses termos de filosofia, termos que me agradam muito, então eu gostaria de dizer aqui que, no final das contas, nós não devemos comprar o rótulo e a nomenclatura que recomenda falar de nosso tempo considerando o pós-moderno. Evitemos esse rótulo. Se nós tivermos que fazer uma crítica à pós-modernidade, é uma crítica a esses autores que dizem que nosso tempo é pós-moderno. Nosso tempo ainda é o mesmo do capitalismo. Ainda somos os mesmos, já disse alguém. E o que somos nós? Pessoas em relações sociais capitalistas que se constroem, que se perfazem a partir de coerções dessas mesmas formas de sociabilidade. A lei geral da sociedade é a acumulação, continua sendo, e o capitalismo faz com que seja no dia de amanhã, as pessoas compram e vendem força de trabalho, existe extração de mais valor, isto que permite a acumulação, o entesouramento do capitalista. Então, tudo que se descobre, a mais que isso, tudo que se descobre no seio deste conhecimento crítico do capitalismo tem que somar e não se opor às descobertas fundamentais da filosofia e da ciência social, que são as descobertas a respeito do modo de produção. Muito bem, Mascaro, muita participação aqui, eu não estou conseguindo ler todo o chat, estou colocando no pé da imagem. O Antônio Galvão diz: penso que as pautas identitárias devem ser trabalhadas em conjunto com as lutas de classe e da superação da forma jurídica. Não abraçar a energia dessas pautas é dar de bandeja para os liberais. Antônio Galvão também diz: gostaria de saber a opinião do professor Alisson sobre essa questão, lutas de classe e pautas identitárias. Passo para você, Mascaro. Um abraço ao querido Antônio Galvão, uma alegria vê-lo aqui presente também nesta ocasião, um abraço muito especial a ele. Eu não gosto da expressão identitário, porque esta expressão, em geral, é usada por detratoras de lutas que são fundamentais no nosso tempo. As lutas a que se chamam identitárias, as chamadas identitárias, são lutas vitais. São as lutas do movimento feminista, são as lutas do movimento negro, são as lutas dos povos originários, que alguns chamam de povos indígenas, são lutas as mais importantes do movimento LGBT, a luta anti-homofobia, a luta pelas formas de afetividade erótica, sexual, mais variadas. Então, eu penso que estas lutas sejam fundamentais e elas são vitais. Elas envolvem aquela que é a constituição subjetiva de seres humanos que morrem, que são segregados, que são efetivamente oprimidos em grau extremo na nossa sociabilidade. Então, historicamente, eu sou um defensor, inclusive árduo, das lutas dos movimentos que alguns chamam de minoria, e é errado dizer minoria, movimentos que envolvem uma gama de bandeiras, inclusive que nem tem uma pauta só que as unifique. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, nós precisamos estar engajados em processos sociais de luta transformadora contra opressões, contra preconceitos, contra segregações as mais distintas. Pois bem, estou dizendo isso porque é fundamental que esta energia que pulsa nos dias de hoje não venha a ser sufocada pelas próprias formas do capital. O capital põe todas as lutas no bolso.
fez isto com as lutas sindicais no começo do século XX. As lutas sindicais poderiam ter sido revolucionárias, foram guardadas no bolso do capital, que os sindicatos fizeram aqui a manutenção da engrenagem do capitalismo. As lutas das mulheres, as lutas do movimento negro, as lutas dos povos originários, as lutas do movimento LGBT, as lutas daqueles que estão em países que não são os seus de nascimento, então os estrangeiros em solos nacionais, imigrantes, outros mais, estas lutas têm um potencial extraordinário. A nossa luta central é para que elas não sejam colocadas no bolso do capital mais uma vez, como foram as lutas sindicais, e que elas possam estabelecer a chama da transformação social. Até porque não se trata de explorar com uma certa equanimidade. Trata-se de acabar com a exploração. E nós só conseguimos vencer as chagas horrendas das opressões sociais, acabando em conjunto com as explorações, e não distribuindo chagas equanimemente. Eu penso que a nossa luta é uma luta pelo fim das chagas, pelo fim dos sofrimentos. Por isso que é uma luta da qual eu tenho muita esperança, e eu recuso terminantemente, digo aqui às senhoras e aos senhores que me escutam, não façam esta oposição banal entre lutas que seriam liberais e, portanto, estariam no bolso do capital, e outras que seriam revolucionárias. Façamos todas as lutas ser revolucionárias, porque até aquelas da pauta econômica em estrito senso, que se diriam lutas de classe, estrito senso, eu digo, da classe trabalhadora, luta sindical, já faz um século que foi posta no bolso do capital. Então, não é aqui algo a dizer que novidade, as lutas do século XXI, pela primeira vez, serão colocadas no bolso do capital. Já faz um século que isso acontece. Toda luta é colocada no bolso do capital, porque o capital consegue engalfinhar qualquer contradição, qualquer antagonismo, e consegue ter lucro a partir deste antagonismo. Então, efetivamente, a nossa luta é para acabar com a sociedade da acumulação, com a sociedade do lucro. Junto com isso, com todas as opressões que estão entremeadas nestas formações sociais que são erigidas a partir de e em conjunto com as formas sociais. É uma luta conjunta, não existe sequer hipótese de fazer a luta de um lado, olvidando ou esquecendo do outro lado. Muito bem, Mascaro, quero agradecer aqui mais um superchat da Inês Lopes, nossos agradecimentos aqui por sua colaboração. Chegou mais uma questão aqui, professor. Professor, poderia comentar sobre o imperialismo na contemporaneidade e, se possível, sugerir algumas leituras? Agradeço. Antes, porém, Mascaro, deixa eu anunciar aqui a presença de vários amigos nossos que estiveram nas suas aulas do ano passado sobre marxismo e direito. O Matheus de Almeida já esteve aqui, já passou pelo superchat, dizendo que é o melhor professor que ele teve a vida inteira. Eu me junto ao Matheus, eu sou da área técnica, estudei engenharia, tive excelentes professores ao longo da minha vida, mas o Mascaro, de fato, marca a vida de qualquer aluno que tenha o privilégio de assistir um curso dele. O Dirceu também esteve aqui, já está na nossa lista do chat. Dirceu Júnior fez uma live conosco ontem pela manhã, no programa Diálogo de 20 Minutos, foi muito bacana também. E o próprio Antônio Galvão, que há pouco fez a pergunta, também é um juiz de direito que esteve lá nos bancos do Largo São Francisco, todos nós ali nos enchendo de energia, de garra e de espírito de luta e de brilhante aula sobre marxismo e direito que o professor Mascaro nos ofereceu ao longo de quase 6 meses. Tempos bons aqueles, né, Mascaro, das aulas presenciais. Não sei quando voltaremos a ele. O Pedro Paviotti, então, eu vou repetir a pergunta. Professor, poderia comentar sobre o imperialismo na contemporaneidade e, se possível, sugerir algumas leituras? Agradeço. Ok, então comentarei sobre esta questão proposta pelo Pedro. Eu quero dar um abraço a todos os meus queridos alunos que me acompanharam nos cursos dos anos anteriores. Esse é o primeiro ano no qual os meus cursos na USP são virtuais, são online, mas até o ano passado o Cláudio lembra das aulas que acabavam às vezes 00:30. Então, isso ia até bem longe e a gente tinha uma alegria muito grande de ter este convívio, este contato comum. Então, quero dar um abraço a todos e todas. Quero dizer, Cláudio, que a querida professora Daniela Blanchard, uma ilustre intelectual,
uma professora de francês como não há outro igual no Brasil, uma tradutora ímpar, traduziu, inclusive, obras das quais eu fiz prefácio, querida amiga e mestra do francês, a professora Danielle Blanchard, inclusive noticiou este evento de hoje, essa entrevista, e vai um abraço muito especial à professora Danielle Blanchard, gros bisous à ma chérie professeur. Então... Muito bem, e lembrando que a Danielle também fazia parte do nosso grupo, do seu curso na pós-graduação sobre Direito e Marxismo. A Danielle também é uma querida amiga, ela compartilha com ela grupos de WhatsApp, mandei para ela o link dessa nossa conversa, naturalmente ela está nos assistindo também. Então, você me falou dos alunos da turma anterior, me lembrei também da Danielle, vai aqui um abraço especial à notre chérie Danielle. Bien, vou falar em português para evitar o francês. Imperialismo. Então, evitar que eu digo, gostaria até de poder falar em francês, mas quero ter 1 milhão de amigos me entendendo aqui no Brasil, então, ao invés de falar o belo francês, falarei a bela última flor do Lácio, inculta e bela, como já disse o poeta uma vez. Pois bem, e cada vez mais inculta, inclusive, essa língua aqui desta terra, mas continua bela. Pois bem, quero falar de imperialismo. Recomendo a todas e todos, eu orientei, talvez o texto mais importante de análise, foi uma tese de pós-doutorado que eu orientei a respeito do tema, que é a do professor Luiz Felipe Osório, meu aluno, hoje professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um importantíssimo, brilhante intelectual das questões do imperialismo, e a tese dele de pós-doutorado tem o meu prefácio, eu orientei e fiz o prefácio, está publicada pela editora Ideias e Letras, Imperialismo, Estado e Relações Internacionais. Vocês podem acompanhar mais sobre esta reflexão acerca do imperialismo neste livro do professor Luiz Felipe Osório. Pois bem, o imperialismo é uma categoria central. Eu disse, já não me lembro mais em qual live, penso que até foi hoje cedo, uma das ocasiões que falei disso, na entrevista que dei ao Leonardo Atush, do Brasil 247, eu dizia que, inclusive, a esquerda do Brasil tinha medo de falar no imperialismo, porque acreditava que esta categoria era muito comunista, então era melhor falar de uma disputa entre mercados, globalização, todos teriam vez e voz. Mentira, o capital é dominado por uma certa condição estatal, geográfica, imperial no mundo. E Joachim Hirsch, este enorme pensador do marxismo, da teoria da derivação, eu tive a ocasião, inclusive, de publicar organizei um dossiê para a editora Boitempo, da revista Margem Esquerda, no 30, no qual eu trouxe como entrevistado daquele número da Margem Esquerda o próprio Joachim Hirsch, que foi feito com ele uma entrevista lá na Alemanha, e traduzimos depois para o português. Joachim Hirsch diz: o capital, ele cresceu e é controlado pelo globo do mundo, conforme o próprio capital desenha, ou seja, conforme o mapa mundi, que até hoje se desenha por aí, o capital é controlado pelo noroeste do globo mundial, pelo noroeste do mapa mundi. O que é noroeste do mapa mundi? É a Europa do Ocidente, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Basicamente, o capital está aí. O capital manda no mundo a partir daí. O resto do mundo é rebarba. O resto do mundo não é para crescer, porque o capital surgiu e se concentrou na Europa Ocidental e também, logo em seguida, nos Estados Unidos da América. Então, existe efetivamente uma distribuição imperial da riqueza do mundo. Claro, quando eu trato de imperialismo, eu não estou desconhecendo que o imperialismo se dá também como reflexo e como associado daquele que é o domínio das burguesias nacionais. Eu jamais na vida admito que alguém diga assim para mim: o Brasil está na desgraça que está porque o imperialismo estadunidense não deixa o Brasil ser o que é. Isso é verdade e é mentira. A parte da verdade é porque, efetivamente, os Estados Unidos não deixam nenhum país ser qualquer coisa que queira ser. É apenas o dado do porrete. Se algum país quiser ser emancipado, os Estados Unidos dão lá o big stick. Então, eles vão destruir qualquer país que queira ter autonomia. Mas também isto não é total verdade, porque não é simplesmente assim. As elites nacionais, a classe burguesa nacional brasileira, quiseram estas elites e esta classe burguesa
muita soberania econômica, quiseram uma democratização social, quiseram fazer um país pujante, melhor e mais justo, e então o capital estadunidense foi contra o capital brasileiro e destruiu o Brasil. Mentira! Há talvez uma parcela, inclusive, expressiva, para não dizer majoritária, do problema social, econômico da nossa gente, causada esta parcela majoritária pela burguesia que coordena, constitui e explora o nosso país. Então, no final das contas, é uma simbiose. Eu não sei, inclusive, em que medida os Estados Unidos contribuem de modo imperialista para essa simbiose. O fato é que as ditas elites, classes ricas do Brasil, classes capitalistas, elas querem a desgraça do nosso povo. Então, elas se associam ao país imperialista, que também quer a desgraça majorada, e ambos fazem aqui simbiose, ambos estão em sintonia. Então, quando se diz imperialismo, não é para dizer, coitadinha da nossa burguesia nacional. Não, a nossa burguesia nacional é uma burguesia que sempre quis dar o nosso povo de graça no imperialismo, que sempre quis que o povo passasse fome. É uma burguesia que foi contra o Vargas, e devia dar graças a Deus que o Vargas existiu. Foi contra o Juscelino, foi contra o Jânio, foi contra o Lula, foi contra a Dilma. E esse pessoal é só bom gerente do capital, porque o resto é mau gerente. Vocês pegam Castelo Branco, Jânio Quadros, Collor de Mello, Fernando Cardoso, Michel, e esse que aí está, eu não vou dizer o nome, se vocês pegam essa gente só destrói o capital. Então, bom administrador do capital, bom gerente do capital, é essa gente aqui que se chama de esquerda, de Getúlio, que, inclusive, muito parcialmente é chamado de esquerda, até o Lula e a Dilma, que, por autorreferência, um dia disseram que eram de esquerda. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, a culpa é da nossa forma de organização social. O nosso país, a nossa elite é que quer ver o povo na condição pior possível, na condição mais subjugada possível. Junto com isso se soma o imperialismo. Agora eu dou aqui um exemplo. Um país como a China, que fez uma revolução socialista, tem uma elite dirigente, política, militar, econômica, que não quer sabotar a sua gente. E, efetivamente, é uma elite que tem um certo sentido aqui de resistência. O canal para o qual estou falando chama-se Resistência. Tem um certo sentido de resistência maior. Quando eu digo, por exemplo, da Venezuela, não é que a Venezuela é o paraíso, a Venezuela nem socialista é e passa muito longe de ser socialista, porque ela vende petróleo da PDVSA para os outros e compra produtos. Então é capitalismo puro e simples. Mas o que estou dizendo é que um sentido um pouco mais autônomo do próprio exército, dos próprios militares venezuelanos, faz com que aquele país não seja esmigalhado, estraçalhado institucionalmente quando vem o imperialismo. Então, nós, muito pelo contrário, quando o imperialismo chega, a gente levanta a bandeirinha do tio Sam. Existem exemplos notórios de gente da família governante do Brasil que beija a bandeira dos Estados Unidos com um bonezinho dos ELWA, da USA, gente que foi queimar hambúrguer na chapa estadunidense e se acha, inclusive, então, mais amigo dos Estados Unidos que do Brasil. O que estou dizendo é que nosso povo não foi constituído, nem nossa elite foi constituída para ser amante da nossa própria gente. É efetivamente uma sociedade de acumulação sem fim, e é uma sociedade que toda hora ela destrói a sua gente e ela chama o imperialismo para se associar com ele para continuar esta mesma associação de exploração. Então é um país que está queimando literalmente, está pegando fogo. Catanduva, para tomar só o exemplo da minha cidade natal, a temperatura faz 3 semanas, é 41 graus todos os dias, e não é só a minha cidade natal, é qualquer cidade do Brasil pegando fogo, e o pessoal tacando fogo na floresta para fazer pasto, para depois não ter lucro nenhum com isso, a não ser um lucro de agricultura e pecuária extensiva, sendo que a gente podia ter altos lucros tecnológicos intensivos, com o manejo da riqueza da floresta. Nosso país está virando savana, nosso país está virando pasto. Não sei se a gente aguenta 2 ou 3 gerações com uma vida razoavelmente saudável, que os nossos netos não vão ter água para beber, e é um país que tinha toda a água do mundo para poder matar a sede do mundo. A gente está virando deserto, deserto, deserto,
e o povo está dançando axé, sertanejo universitário, arrocha, paredão e outros tipos mais de música, e o pessoal está todo mundo anestesiado, e os ricos, cada vez mais ricos, assentados em cima do fogo que queima nos seus pastos. Então, querido Cláudio, queridas e queridos, que desgraça é o nosso tempo, e como é que a gente tem que balançar a nossa gente para acordar contra tudo isso. Por que eu gostaria de que o mundo fosse sem propriedade privada e tudo fosse de todos e todas? Porque eu gostaria que 210 milhões de brasileiros olhassem para a terra do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, da Amazônia, do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, do Tocantins, do Goiás, de Roraima, do Amapá, e dissessem assim: não é minha, nem é do latifundiário, é de todo mundo. Vamos preservar essa terra que é de todos. Não vamos matar esta terra, esta vegetação, esta fauna que por aí está. Vamos fazer viver, vamos replantar. Porque haveria de gente que, se a terra fosse de todos, andaria por aí, nesses campos que foram desmatados, reflorestando. É gente que estaria com muita atividade para fazer. Eu dou exemplo do Vale do Paraíba, querido Vale do Paraíba. Tenho tantos alunos, tantos amigos no Vale do Paraíba, os vales onde as montanhas foram totalmente depenadas, desde o século XIX, só para plantar café. Um dia o café foi abandonado com a quebra da Bolsa de Nova York, e então, já dizia Monteiro Lobato, que é lá do Vale do Paraíba, surgiram as cidades mortas. Pois bem, quanto de terra não tem para a gente reflorestar no Brasil? Dá para reflorestar. A gente tem que salvar o nosso povo, a nossa gente, mas só vai reflorestar o dia que acabar a propriedade privada, o dia em que a terra for de todos e todas. Aí, nesse dia, até gente da URB vai querer dar uma contribuiçãozinha, passar uma temporadinha lá na zona rural, reflorestando mata que foi extinta, dando de novo água para colibri, ou cuidando de tartaruga, ou qualquer coisa assim. A humanidade é tão rica, a gente tem tanta coisa para fazer, e, no entanto, a gente está fazendo conta de planilha de Excel, de contabilidade, para garantir o lucro da acumulação da Amazon. O que deve ter de gerente de logística e gerente de administração e economia da Amazon, em contabilidade, o cara está contando centavos para garantir o lucro da Amazon nos Estados Unidos, e ele é um gerente do Brasil. Era muito mais fácil termos um correio que desse para toda pessoa que ela precisa. Então, eu preciso de um livro, alguém me entrega. Alguém precisa de um livro, eu entrego para ele. Era muito melhor isso, que alguém vai dizer: nesta sociedade vão acabar praticamente 90% dos empregos. Sim, tem que acabar 90% dos empregos. E alguém um dia perguntou para mim: mas o que a pessoa vai fazer então, se não precisar mais trabalhar tanto na vida? Vai reflorestar o Vale do Paraíba, vai reflorestar a barranca do Rio Grande, vai reflorestar o meio de Corumbá, que pegou fogo, vai reflorestar minha querida Porto Velho, onde já dei conferência lá na minha querida Rondônia, vai reflorestar lá o Rio Madeira. Tem muita coisa para fazer na vida. Mas eu não quero reflorestar. Vai pintar quadro. Mas eu não sei pintar nada. Faz uma poesia. Mas eu não gosto de papel, eu gosto de gente. Vai, então, tirar meleca de nariz de criança. O que estou dizendo é que a humanidade tem que ser libertada do fardo da exploração. Se nós mobilizarmos a humanidade, nós somos maioria. Cláudio, querido, é preciso falar a palavra da esperança de modo claro, de modo pleno, de modo cristalino. O que não dá é para viver na desgraça. As pessoas tomando remédio de tarja preta porque o mundo não tem sentido, as pessoas desempregadas, as pessoas passando fome, não sabendo se vão ter dinheiro para comprar cesta básica no dia de amanhã para dar comida para o seu filho. O que não dá para viver nesse mundo onde as pessoas matam e morrem por causa de nada, se encontram desesperadas, se encontram em depressão e não tem nenhum sentido. Eu quero ver a vida florescer de modo bonito, de modo lúdico, que as pessoas possam dizer que tudo é de todos. Isto é compartilhar o comum. Daí vem a palavra comunismo. Isto é compartilhar os afetos, a plenitude. Isto é dizer, somos todos camaradas, somos todos companheiros. Eu concluo esta frase, essa reflexão, querido Cláudio, lembrando que eu escrevi no Crise e Pandemia. Foi um livreto que saiu mais recente da editora Boitempo, falando da pandemia. Eu concluo o seguinte: é tão bonito pararmos de nos olhar como concorrentes e começarmos a nos ver como amigos,
irmãos, fraternalmente vinculados. A palavra que pessoas da luta socialista usam para se referirem umas às outras é a palavra companheiro. Companheiro, companheira. Dizem alguns, outros depois precisam de mais estudos científicos para dizer a esse respeito, mas dizem alguns que no latim, originalmente, em algum momento, companheiro vem de cum panis. Panis, em latim, é pão, certamente. E cum panis seria o compartilhar o pão. Então, dividir o pão. O companheiro é quem divide o pão. É tão bonito poder dividir o pão estrutural, e não só o da caridade de uma vez só. Estruturalmente, que não haja mais capital, e que a terra seja de todas e todos, e que os bens sejam acessíveis a todas e todos. É tão bonito isso, que nós devemos voltar a valorizar esta palavra sagrada e bonita que é companheira, companheiro. Então, a cada uma de vocês e a cada um de vocês que me deram a honra de me escutar e de me ver nesse momento, eu as chamo e eu os chamo de companheiras e companheiros. E quero dizer, meu querido companheiro Cláudio, obrigado por esta oportunidade e obrigado por esta ocasião em que voamos juntos na reflexão, na esperança e na luta mais uma vez. Mascaro, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço a sua presença, a sua atenção aqui com o canal Resistentes. Te considero um companheiro, um amigo. É muito bom ter você por perto para compartilhar suas reflexões. Quero registrar aqui o Wagner Campanello citando Utopia e Direito, de Ernest Bloch, e a Ontologia Jurídica da Utopia, do Alisson Mascaro. Tem algumas questões aqui, mas infelizmente nós já estamos com mais de 1 hora de programa. Eu acho que nós precisamos ter o Mascaro aqui não só uma vez por ano, ele esteve conosco no ano passado. Eu vi que o Leonardo Datucci também te fez um convite com mais frequência lá no 247, e eu vou procurar humildemente também, procurar tê-lo aqui com maior frequência para a gente poder compartilhar com o nosso público as suas reflexões, que são sempre muito enriquecedoras e enchem gás todo esse campo aqui de luta que está se mobilizando e encontrando formas de superar o momento que o país e o mundo estão vivendo. Registrar a presença do Tim Urbinati também, que esteve por aqui. O Horácio Figueiredo deixou uma mensagem aqui, desejando um forte abraço para você, Mascaro. Um superchat aqui que também chegou, com um perfil ao vivo, quero agradecer. Enfim, todos que nos acompanharam, aqueles que irão nos acompanhar depois dessa live sair, de estar ao vivo, sem propaganda, sem anúncios. Foi um prazer imenso poder recebê-los. Fortíssimo abraço, querido Mascaro, e até breve, viu? Tudo de bom. Obrigado, um abraço enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.